Olá, meus queridos, como estão vocês? Hoje é um dia diferente porque é 22/2/2022. Então nós vamos conversar sobre isso. Tenho visto de uma semana para cá diversos vídeos nas redes sociais onde é tratado deste tema e associado com aberturas de certos portais, de certas ondas, energias, de certos fluxos magnéticos, de certos cálculos numerológicos, enfim, é feita uma associação com N elementos e pautando que haveria uma oportunidade especial no dia de hoje para uma abertura de consciência. Será que isto é certo? Será que isto é errado? Até que ponto é real? Até que ponto faz parte da mítica individual? Então, vamos falar sobre este tema. O que você acha? Me parece que tem algum evento astronômico mesmo ligado a esta data, mas eu acho que talvez seja uma coincidência, não? O que nós precisamos entender é o seguinte, a data em si, do nosso calendário gregoriano, é uma régua. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma distância como esta, você pode medir em centímetros, você pode medir, na verdade você está medindo em metros, né? Você pode medir em metros, você pode medir em polegadas, você pode medir em cova do egípcio, por exemplo, ou em qualquer outra notação de medida. E em cada padrão você vai medir uma cifra diferente. O que está representando, o que é importante, é o tamanho da coisa ou a unidade de medida da régua. Então as pessoas estão dando importância a algo que não tem nenhuma, porque esta data, esta coincidência numérica é em função de um padrão de medida do tempo, que é absolutamente aleatório, não é aleatório, é arbitrário. Alguém arbitrou. Vai ser assim, alguém estabeleceu este parâmetro por uma convenção. Ou seja, tem algum significado especial nos números 22/2/2022? Nenhum, porque isso é no calendário gregoriano. No calendário juliano vai ser uma outra cifra, no calendário hebraico vai ser uma outra data, até no calendário hebraico nós estamos no ano 5000 e tralalá, né? Porque o início do calendário hebraico é quando Adão transou com Eva. No calendário chinês é outra coisa, no calendário hindu é outra coisa, no calendário islâmico é outra coisa. Então existem várias réguas medindo o tempo. E no calendário maia é uma outra coisa ainda. Então o que acontece é que existem grupos de místicos que tentam ter argumento para falar alguma coisa, para criar notícia. Surgiu coincidência, vamos criar então um portal para isso? Veja bem, neste momento, aquele que até então acreditava no calendário maia e que ficava fazendo todo um euforismo no calendário maia, agora teve que esquecer o maia para lembrar do calendário gregoriano que ele tanto critica? Isto é absurdamente ridículo, ok? Então, estas ondas criadas por esses místicos vamos aproveitar qualquer coincidência aí para a gente criar assunto. Ou seja, com relação a este fenomênica no céu. É coincidência, está acontecendo fenomênicas no céu o tempo todo que não tem uma condição relacional com a data do calendário gregoriano. Ou seja, para que serve esta data? Para a mesma coisa de outras datas todas, ou seja, é igualzinho, não abre portal nenhum. E quem está sentindo uma energia diferente, umas forças estranhas, dores de cabeça, palpitações, dores abdominais, são gases, não tem nada a ver com questões místicas, esotéricas, são coisas fisiológicas do teu próprio corpo, só que a mente fica buscando elementos para que possa dar base e concordância com aquilo que faz parte da sua mística. Isso é um misticismo barato, né? No caso, se eu não me engano, acho que é Plutão que tá voltando, ele está no movimento retrógrado a partir de hoje. Então, existe realmente no céu situações, né? Agora, eu acho que eles aproveitam para usar essas coincidências para dizer que vai abrir um portal e tudo, porque o movimento retrógrado de Plutão talvez tenha algum efeito realmente para as pessoas, no sentido, eu não sei exatamente o que ele poderia fazer, né? Eu não entendo tanto assim de Plutão, mas existe alguma coisa que acontece e influencia eletromagneticamente a gente, certo?
As forças de Plutão são absolutamente tirânicas e dominadoras. A potência de Plutão é de massacre, né? Tanto que, por exemplo, as forças plutonianas, elas atuam no inconsciente, nas sombras, obviamente que não estão sob a luz da consciência, e elas são massacradoras. Elas são procrustianas, ou seja, elas cortam, para fazer caber dentro da condição delas, elas cortam pés e cabeça, ok? Então, elas são massificadoras. Daí, por exemplo, que elas são comunistas. Elas são comunistas não falando de comunismo marxista, mas elas são de comunismo. Elas vão pautar o indivíduo dentro de um senso comum. Ou seja, as potências plutonianas, que são, na verdade, infernais, porque Plutão rege o inferno, né? Elas são fundamentalmente de passar um rolo compressor e dizer, não, você é igual a todos, e em função do bem comum você vai ter que se submeter. As potências plutonianas, elas fazem esse tipo de coisa. Quando você tem um movimento retrógrado de um planeta, por exemplo, você tem ele fica mais tempo, 3 vezes mais tempo numa casa, porque ele fez este movimento, 1, 2, 3, ele precisa voltar, né? Então, visto da Terra, que toda a astrologia é geocêntrica, ele fica 3 vezes mais tempo na Terra. Então, as potências plutonianas, ou seja, de massacre, de tiranização em função de um ideal comum, elas vão estar muito presentes. E como elas regem o inferno, Plutão rege o inferno, ele rege a sombra, rege a subconsciência, então ele sempre vai ser uma potência de manipulação absoluta. Então, astrologicamente falando, o céu, ele diz isso. Tanto, por exemplo, o movimento retrógrado independe se a sua astrologia é sideral ou tropical. Ele vai agir da mesma forma, porque é efeméride, isso está no céu, independentemente da interpretação zodiacal que você dê na eclíptica. Então, é assim. Então, o que está acontecendo a partir de hoje, que não tem nada a ver com a data? É um aumento das potências plutonianas, e nós vamos ver isso aí se manifestando através dos elementos de maior poder. Onde é a maior potência de poder do planeta? São nos governos. Então, nós vamos ver união de governos, que é uma estratégia do comunismo mesmo, né? Do globalismo, é a união de um governo único, é uma ordem mundial, uma única ordem mundial estabelecida, que é todo o movimento de Plutão, mas que nós precisamos ver. Plutão rege os infernos, ele é o rei das sombras, ele é procrustiano, ele vai cortar as extremidades para fazer caber e legitimar um processo ideológico. Isso é absolutamente uma das forças mais infernais que tem. E esse movimento retrógrado de Plutão, como Plutão tem uma translação muito demorada mesmo, ele ocorre de períodos de tempo muito grandes, ou seja, o que nós estamos vivenciando agora é alguma coisa que nós precisamos tomar cuidado mesmo, mas não tem nada a ver com a data, não tem nada a ver com florzinha, não tem nada a ver com anjinho, não tem nada a ver com fadinha, não tem nada a ver com somos todos um. Na verdade, o fato de colocar somos todos um é uma bandeira bonita para uma ideia absolutamente demoníaca, porque através dessa ideia eu vou dizer assim, esse que está um pouquinho mais alto aqui, eu vou cortar a cabeça dele. É muito mais fácil você cortar a cabeça para uniformizar pelo lodo, pelo baixo, pelo zero, pelo medíocre, do que suscitar o desenvolvimento, que é uma coisa que dá trabalho, requer consciência, e a consciência e desenvolvimento implica na libertação. E a libertação é a última coisa que uma força plutoniana deseja. Ou seja, a questão toda que nós estamos vivendo aqui é absolutamente perigosa, é absolutamente perniciosa, é fundamentalmente massacradora, como é a potência de Plutão dentro da sua conformidade astrológica e mítica. Mas no caso acaba sendo uma oportunidade para quem quer evoluir no seu processo interno, certo? Mas quem já não tem a ideia ajeitada, não tem mais jeito, né? Porque existem pessoas que já estão brigadas com Deus há muito tempo. A pessoa que está brigada com Deus, ela não aceita a estrutura piramidal da própria existência. Ela tem muitas ideias relacionadas com o vitimismo. Ela não quer entender a lei do karma, ele não quer entender que existe uma questão de vida passada que colocou você dentro dessa circunstância e situação. Então elas são, na verdade, os verdadeiros negacionistas das leis da vida, das leis de Deus. E é por essa razão que, via de regra, esse tipo de espiritualista, ele é absolutamente ateu. Se você for perguntar para ele, mas quem é Deus? Ele vai dizer, Deus é a natureza, Deus são os passarinhos, Deus é tudo, Deus é Gaia. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é manifestação da deusa, isso é manifestação de Shakti, isso é manifestação do princípio matérico. Deus não tem nada a ver com isso, né?
Então, essas distorções de ideias, elas vêm através do misticismo self-service. Hoje em dia, 90% das pessoas que se interessam por espiritualidade, elas não têm formação em escola nenhuma. Elas foram fazendo uma colcha de retalhos de elementos que convém e teceram aquilo que elas chamam de conhecimento espiritual, mas espiritualidade não tem nada. É um misticismo travestido, que muitas vezes não leva o indivíduo a transcendência nenhuma, porque ele é fundamentado no aspecto de idiotização, orgulho, narcisismo. O indivíduo ele só vê valor naquilo que é semelhante a ele, né? Ele só procura, busca e valoriza aquilo que faz parte do seu próprio espelhamento de ego, né? E isso aqui é uma tônica maior. Eu não falo aqui para leigo, né? Este não é um canal onde eu fico ensinando o que é a aura, ensinando o que é sei lá o que, os elementos básicos. Tem muitos canais que falam sobre isso. Se você está aqui ouvindo é porque você quer ouvir uma coisa um pouco mais clarificada em um nível um pouquinho maior, né? Se você gosta desses vídeos aqui, você tem que dar o like, tá ok? Eu vou ter um grupo acontecendo aqui em São Paulo, né? Acredito que as vagas já estejam completas, mas você pode buscar minha produção nos links que acompanham este vídeo, que vai falar sobre cura interior, e nós vamos, de uma forma pessoal e mais intimista, tratar de todos esses termos que, infelizmente, nos vídeos não é possível ser tratado, né? Então, nós temos essas questões que nós precisamos entender com muita clareza para não travestir o conhecimento puro com as condições ligadas à ideologia pessoal e comum da massa. No caso, o que realmente importa, há muito tempo foi tirado do público, né? O conhecimento de detalhes que fazem muita diferença. Por exemplo, a questão até do uso da música, o uso de determinadas roupas, alguns hábitos cotidianos. Tem muitas coisas que faziam o ser humano ficar mais equilibrado. E essas coisas foram intencionalmente, eu acredito, retiradas da sociedade para que a pessoa ficasse mais desequilibrada. O que você acha disso? Esta questão ela foi intencionalmente inserida no decurso das décadas por questão de uma manipulação acadêmica pura, né? Nos centros acadêmicos, os centros acadêmicos são absolutamente... eles são muito inclusivos, eles incluem tudo. E nessa inclusão você arrebanha muitas e muitas pessoas que têm um sentimento, uma sensação de rejeição. Quem não tem? Né? 90% da massa. Só que isso é uma manipulação psicológica. As pessoas não se atêm que isso é uma manipulação psicológica. E é por essa razão que os indivíduos, com o decorrer das décadas, foram aceitando uma política, não estou falando política de política, mas uma política absolutamente equivocada, mas que a aceitou e a acolheu. Isso, na verdade, é manipulação a partir das sombras, de uma forma muito grande. E agora vai ser uma cobrança terrível. As forças de Plutão, elas vão vir com tudo, e acredito que elas vão criar cenários políticos, sociológicos, extremamente ditatoriais para todos aqueles que querem desenvolver a sua individuação. E acredito que vai existir uma nova perseguição às bruxas de uma forma muito mais eficiente, através da própria censura de ideias. Isso aí já acontece. Existem pessoas que vão apoiar, por exemplo, candidaturas daqueles que já estão ventilando que dentro de sua plataforma eletiva vai existir uma censura das redes de comunicação, né? Então, para uma mente mais curta, né, que não consegue identificar que isto é uma manipulação de sombra, acaba caindo e nós vamos então entrar para as sombras plutonianas de uma forma muito, muito intensa. Nós vamos visitar os nossos infernos pessoais, nós vamos ver censuras sem precedentes, né? Nós vamos ver censuras muito violentas e repressoras de diversas formas, que são as forças plutonianas que vão agir na subconsciência. Se há décadas esse subconsciente fosse clarificado, este inferno não teria tanta força. Porém, as pessoas vão sossobrar dentro dos 7 níveis dantescos do inferno. Isso que é o próprio destino. As pessoas criaram isso, as pessoas quiseram viver nesse inferno. Então, isso não é uma questão de vitimismo. Por que isso vai acontecer? Porque a própria consciência dos indivíduos estão buscando isso. Então, é uma consequência inevitável. Isso tem a ver com 2 de 2 de 1920. Não, isso é piegas demais. Então, é preciso que você deixe esse patamar piegas para poder
ter entendimentos mais profundos a respeito da realidade, das dimensões da existência que nós entendemos e de como a manipulação se dá pelo fomento e pelo lidar intencional das nossas sombras mal resolvidas por aqueles que muito inteligentemente têm nos enganado há muito tempo. Ok? É isso aí. Fiquem atentos, espertos. Se quer comentar, comente. Comente alguma coisa relevante aí que eu respondo. Tá? Tchau, tchau.